Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós falaremos sobre inequação produto e inequação quociente com fatores do segundo grau. Ao final, nós daremos uma aplicação de estudo do domínio utilizando os tipos de inequação estudados. Uma inequação produto é toda inequação do tipo f1 de x vezes f2 de x a fn de x maior do que zero, menor do que zero, maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero. Tá? É uma inequação composta de um produto de fatores, tá? Onde esse produto pode ser maior, menor que zero, maior ou igual ou menor ou igual a zero. Aqui a gente está dando dois exemplos com inequações produto com fatores do segundo grau. Aqui a letra A aqui, ó, é um produto de fatores maior que zero, inequação produto, aqui cujo produto, função produto é maior do que zero, e aqui uma inequação produto com três fatores aqui, ó, cujo produto é menor ou igual que zero, tá? Em cada um desses exemplos você tem fatores do segundo grau. Resolução de uma inequação produto. Então a gente vai resolver a inequação produto. Primeiro, fazer um estudo sinal da função produto. A função produto, a gente está chamando aqui de Fzão, é o produto dos fatores aqui, ó, F1, F2 a Fn. Tá? A gente vai fazer esse estudo do sinal através do quadro de sinais. Tá? Depois a gente vai encontrar os valores de x, tais que a função produto é maior que zero, menor que zero, maior ou igual, menor ou igual que zero. Isso vai depender de como seja definida a inequação. Exemplo 1. Determine o conjunto de solução da inequação x ao quadrado menos 2x menos 3, né, entre parênteses, o primeiro fator, vezes menos x ao quadrado menos 3x mais 4, entre parênteses, maior que zero. Tá? A inequação produto com esses dois fatores aí, onde cada fator é uma função quadrática. Primeiro a gente vai fazer um breve comentário a respeito de um tipo de resolução que a gente não vai adotar aqui, tá certo, gente? É um tipo de resolução que às vezes o pessoal faz de forma incorreta. Olha como é que geralmente se faz. Geralmente, na verdade, algumas pessoas fazem desse jeito, né? Então, toma esse fator, primeiro fator maior que zero, segundo fator maior do que zero, e resolve separadamente aqui as inequações, e ao final tira a interseção desse sistema, né? Na verdade, você cria um sistema de inequações, um sistema com duas inequações aí, tá? Bom, isso aqui vai dar uma resposta errada, né? Porque nesse caso aqui, se você fizer isso aqui, no caso você vai encontrar um intervalo aberto em menos 4, aberto em menos 1, o que não é a solução dessa inequação produto, né? Então, para ter a resolução completa, você deveria tomar também mais um outro sistema com x ao quadrado menos 2x menos 3 menor que zero e menos x ao quadrado menos 3x mais 4 também menor que zero, resolver o outro sistema e aí sim fazer a união dessa resolução. Tá? Eu não estou tomando esse tipo de resolução aqui, gente, porque, por exemplo, se você aumenta mais um fator aqui na sua inequação produto, aí você vai cair em 4 sistemas de inequação, cada sistema de inequação desse com 3 linhas, e aí você vai aumentar muito, vai ser uma grande trabalheira resolver dessa forma. Dessa forma que está aqui, ó, você vai encontrar uma solução errada, tá? Vai encontrar uma solução errada aqui, do jeito que geralmente as pessoas tomam, que supõem equivocadamente isso, fazem, tá? Chegam na resolução errada, não faça isso, por favor, tá ok? A gente não vai adotar isso, e do jeito que está escrito aqui, eu já falei que está errado. Então, como é que a gente vai fazer? O estudo do sinal. Vamos tomar as funções f de x e g de x, encontrar as suas raízes, né? Encontrei aqui as raízes da função f são menos 1 e 3, as raízes da função g são menos 4 e 1. Vou organizar isso num quadro de sinais, tá? Aqui eu já coloco a função f e o sinal já organizado aqui, tá vendo? Aqui o menos 4 mais à esquerda e 1 na sua posição devida aqui. São as raízes da função g. Aqui
as raízes da função produto são menos 4, menos 1, 1 e 3. E a gente vai colocar aqui os sinais. Primeiro vamos ver o sinal da função f. Função f, função quadrática, raízes reais e distintas. Fora das raízes o sinal de a. Então vai aparecer sinal positivo. Porque o a aqui, ó, 1, que sinal positivo. Entre as raízes, sinal contrário de a. Já a função g de x aqui, ó, função g de x, a regra é a mesma. Fora das raízes é o sinal de a, só que aqui o sinal de a é negativo. Então fora das raízes, sinal de a, nesse caso negativo, e entre as raízes o sinal contrário de a, que é aí positivo. Pronto. Agora, tendo feito isso, vou fazer o jogo de sinais. Mais com menos vai ficar negativo, menos. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos vai dar menos. Pronto. Feito isso aqui, eu volto lá para o início e olho. O meu produto tem que ser positivo. Conjunto de solução. Eu determino os valores de x, tais que a minha função produto é positiva. A função produto é positiva no intervalo aberto em menos 4, aberto em menos 1, e no intervalo aberto em 1, aberto em 3. Tá? Então, esse é o conjunto de solução. O conjunto de solução é a união do intervalo aberto em menos 4, aberto em menos 1, com o intervalo aberto em 1, aberto em 3. Tranquilo? Exemplo número 1. Vamos para mais um exemplo? Exemplo 2. Determine o conjunto de solução da inequação x ao quadrado, o primeiro fator, o segundo fator é x ao quadrado mais 3x, o terceiro fator é 1 menos x ao quadrado, o produto desses três fatores menor ou igual a zero. Então, vamos fazer o quadro de sinais, tá? No quadro de sinais aqui eu já coloquei, ó, x ao quadrado, eu tenho raízes reais iguais, né? A raiz aqui é zero. Nesse caso aqui, x ao quadrado mais 3x, as raízes são menos 3 e 0. E 1 menos x ao quadrado, as raízes são menos 1 e 1. E aqui no final, as raízes da função produto, que são menos 3, menos 1, 0 e 1. Tá? Muito bem, vamos ver os sinais? A minha primeira função aqui é uma função quadrática, tá? Com cavidade voltada para cima, né? Raízes reais iguais. Quando é raízes reais iguais, qual é a regra em função do sinal de a? É o mesmo sinal de a para todo x, com exceção, né? Ou vai ser o sinal de a aqui. E a interpretação disso é que a imagem é positiva para todo o domínio, com exceção de x igual a zero, tá? Então, o sinal de A aqui, positivo. Aqui, raízes reais distintas, fora das raízes, sinal de A. Entre as raízes, o sinal contrário de A. Então, fora das raízes, o sinal de A é positivo. E entre as raízes, o sinal contrário de A. Aqui, essa última aqui, 1 menos x ao quadrado, uma função quadrática aqui com cavidade voltada para baixo. Raízes reais e distintas aqui. Se eu quiser a regra de sinais em função do sinal de A, fora das raízes o sinal de A, nesse caso é negativo, e entre as raízes o sinal contrário de A. E aqui no último a gente tem o jogo de sinal. Vamos fazer aqui, ó, mais com mais dá mais, com menos vai dar menos, vai dar negativo. Mais com menos dá menos, com menos mais. Mais com menos menos, com mais vai dar menos, mais com mais dá mais, com mais também mais, mais com mais dá mais, com menos vai dar menos, tá certo? Então, qual é a resolução dessa equação? São os valores de x, tais que a função produto, tá, que esse produto aqui é menor ou igual que zero. Então, aqui tem duas coisas para ver, onde o produto é igual a zero nas raízes, em menos 3, menos 1, 0 e 1. Então, vai ser fechado aqui em menos 3, menos 1, 0 e 1. E a outra coisa que a gente vê é onde a imagem é maior do que zero. Onde é que a imagem é positiva? No intervalo entre menos 3 e... é menor que zero, né? Menor do que zero, negativo, tá? Então, menor ou igual a zero a zero a gente já viu. Menor que zero é negativo. A imagem, o y é negativo, tá bom, gente? Y negativo aqui. De menos infinito a menos 3, aberto. De menos 1 a 0,
aberto, e de 1 a mais infinito aberto. Quando eu pego esses intervalos e faço a união com o que a gente viu, com os valores de x igual a menos 3, igual a menos 1, igual a 0, igual a 1, a gente vai ter intervalo fechado no final das contas, né? Então, intervalo aberto em menos infinito, fechado em menos 3, intervalo fechado em menos 1, fechado em 0, e o intervalo fechado em 1, aberto em mais infinito, é o meu conjunto de solução. O conjunto de solução é x pertence a R, tá o quê? X é menor ou igual que 3, ou x maior ou igual a 1 e menor ou igual que 0, ou x maior ou igual a 1. Tranquilo? Então, esse é o conjunto de solução do exemplo número 2. Bom, gente, vamos falar sobre inequação quociente. Uma inequação quociente é toda inequação do tipo f de x dividido por g de x maior que 0, f de x dividido por g de x menor que 0, f de x sobre g de x maior ou igual que 0, f de x sobre g de x menor ou igual que 0, onde o g de x tem que ser diferente de 0. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui. Vamos resolver a inequação x² menos 5x mais 6 dividido por x² menos 16. E isso aí, esse quociente maior ou igual a 0. Bom, então a gente vai tomar o numerador como uma função f e o denominador como uma função g. Lembrando que o denominador tem que ser diferente de 0, ou seja, x tem que ser diferente das raízes do denominador, que são menos 4 e 4. Aí a gente monta o quadro de sinais, né? Eu vou fazer o quadro de sinais aqui, ó. Numerador, função f. A função f, as raízes são 2 e 3, tá? E no denominador eu tenho as raízes menos 4 e 4, a função g. Na função quociente f sobre g, eu coloco as raízes de f e de g, tomando cuidado já de colocar aqui, ó, aberto nas raízes de g, que são as raízes do denominador, tá? Então, independente do estudo que a gente vai fazer ali do sinal e etc., isso aqui tem que ser diferente de menos 4 e 4, tá? Por ser raiz do denominador. Vamos ver os sinais? No numerador eu tenho uma função quadrática, fora das raízes o sinal de A. Então, positivo fora das raízes, entre as raízes o sinal contrário. No denominador, também a mesma regra. Fora das raízes o sinal de A aqui também é positivo, e entre as raízes menos 4 e 4 o sinal vai ser negativo. Jogo de sinal. O jogo de sinal do quociente é o mesmo jogo de sinal do produto também. Mais com mais vai dar mais, mais com menos é menos, menos com menos é mais, e mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Conjunto de solução, conjunto dos x pertencentes a R, tá ok? Esse quociente é maior ou igual que 0. Maior ou igual que 0, vamos analisar para o quociente ser igual a 0, o valor de x tem que ser igual a 2 e 3, né? X igual a 2 e 3, que são as raízes do numerador. Tá? Numa equação quociente, os valores que vão anular o quociente são as raízes sempre do numerador. Então, x igual a 2, x igual a 3. E aí os valores de x, tá? Que o quociente é maior do que 0, ou seja, onde o quociente é positivo. Onde é que f de x sobre g de x é positivo? Aqui. Aqui à esquerda de menos 4, entre 2 e 3, e à direita de 4. Então, são os valores de x no intervalo de menos infinito, aberto em menos infinito, aberto em menos 4, fechado em 2, fechado em 3, intervalo aberto em 4, aberto em mais infinito. Esse é o meu conjunto de solução, né? Tá aí, x pertence a R, tá o quê? X é menor do que menos 4, ou x maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3, ou x maior do que 4. Tá bom, gente? Então aí foi o nosso exemplo 1. Exemplo número 2. Aqui a gente já está colocando, né, a função, a inequação, e já estou chamando a atenção aqui da condição de existência dessa minha função
quociente aqui, que na verdade tem um produto no numerador, um produto no denominador, porém a regra continua a mesma, esse denominador tem que ser diferente de zero. Se eu for achar as raízes dessa primeira parte, x ao quadrado mais 1, não existem raízes reais aqui, então qualquer valor de x aqui pode ser colocado nesse fator aqui. Mas para esse fator aqui, ó, o x vai ser igual a 0 para x igual a 2 e x igual a 3. Então, já coloquei aqui que a condição de existência dessa minha função f de x sobre g de x aqui, essa função quociente, x diferente de 2 e x diferente de 3. Então, vamos colocar o quadro de sinais aqui, ó. No quadro de sinais vai aparecer aqui os fatores separados aqui, ó. Vou separar aqui, ó, menos x ao quadrado, depois 4 menos x ao quadrado, depois o x, aqui x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado menos 5x mais 6, correto? Bom, então vamos ver aqui. Já organizei as raízes aqui, ó, em seus devidos lugares, aqui o zero, né, tá aqui nessa posição. As raízes dessa, tá? A raiz daqui de menos x ao quadrado vai ser 0. As raízes aqui, para essa 4 menos x ao quadrado, são menos 2 e 2. As raízes, aqui não tem, aqui se trata de uma função do primeiro grau, né? Aqui eu coloquei aqui essa função do primeiro grau aqui já. Essa função do primeiro grau só tem uma raiz, essa raiz aqui é 0 nesse caso. Aqui eu volto aqui, função quadrática, não existem raízes reais, eu não coloquei nada aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6, as raízes são 2 e 3, tá? Eu arrumei aqui, organizei aqui a minha tabela. E no final aqui da minha função, que eu estou chamando aqui minha função quociente, né? Que na verdade aqui tem um produto no numerador e no denominador, mas pode ser encarada como uma f sobre g, tá? Aqui eu tenho o seguinte, eu coloco aqui as raízes, né? De todas as funções, aqui menos 2, 0, 2 e 3. E aqui eu já coloco aqui um aberto. Eu sempre faço questão de colocar aqui para a gente se lembrar da condição de existência, aqui aberto em 2, aberto em 3, para não se esquecer. Independente de qualquer análise, tem que ser aberto nesses dois pontos, porque se tratam das raízes aqui, dos valores de x que anulam o denominador. Bom, feito isso, vamos estudar o sinal da função quadrática menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado, a raiz é 0. Aqui vai prevalecer o sinal de A. Tá? As raízes são x', x duas linhas igual a 0. Na segunda linha eu tenho raízes x igual a 2 e menos 2. Na terceira linha aqui, ó, função do primeiro grau, raiz x igual a 0. Nessa linha aqui não existem raízes reais. E na penúltima linha aqui as raízes são x igual a 2 e x igual a 3. Na função quociente aqui, ó, já que o denominador eu coloco aberto em 2, aberto em 3, por causa da nossa condição de existência, tá? Então, estudando o sinal aqui, dessa primeira função, função quadrática com cavidade voltada para baixo, aqui, ó, vai prevalecer o sinal de A. Aqui fora das raízes, o sinal de A, entre as raízes, o sinal contrário de A. Função do primeiro grau. Aqui na função do primeiro grau, eu tenho função crescente, vai ser menos, menos, mais, mais. Não existem raízes reais, porém o sinal que prevalece aqui é o sinal de A. E na última, fora das raízes, sinal de A, entre as raízes, sinal contrário. Jogo de sinal, menos com menos dá mais, com menos dá menos, com mais dá menos, com mais dá menos, tá? Aqui, menos com menos, eu jogo lá os negativos, né? Menos com menos dá mais, os outros são positivos, vai dar positivo também. Aqui tem um sinal negativo, com mais dá menos, com mais dá menos, com mais dá menos, com mais dá menos. Aqui, menos com menos dá mais, operando logo com esse negativo aqui, vai dar menos, com mais dá menos, com mais dá menos. Mais com mais vai dar mais. Então aqui nesse jogo de sinais a gente vê o seguinte, quando tem um número ímpar de sinais negativos, eu tenho o sinal menos no final. Quando tem um número par, aqui ó, eu tenho dois sinais negativos, vai dar positivo, tá? Aqui eu tenho um sinal negativo só, vai dar negativo. Aqui tem um número par de sinais negativos, vai dar... Aqui número ímpar de sinais negativos vai dar negativo. Aqui o número par de sinais negativos vai dar positivo. No final eu vou pegar os valores de x, tais que a minha função quociente é menor do que zero. Onde é que é menor do que zero? Bom, vai ser menor do que zero
no intervalo de menos infinito a menos 2, entre 0 e 2 e entre 2 e 3, tá? Aqui o meu intervalo, eu posso escrever isso da seguinte maneira. Conjunto de solução é x pertence a R, tal que x é menor do que menos 2, ou x maior que 0 e x menor do que 3, e x diferente de 3. Terceiro e último exemplo. Vamos lá, determine o conjunto de solução, conjunto domínio, na verdade, da função f de x igual a raiz quarta de 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 2x. Então, determinar o domínio equivale a encontrar a condição de existência da função. Essa função ela existe sob que condições? Bom, nós temos uma raiz quarta aqui. Essa função existe quando esse radicando daqui é maior ou igual a zero. Então, esse quociente, quando esse quociente é maior ou igual que zero. Isso aqui é uma inequação quociente. Inequação quociente maior ou igual que zero, onde a gente sabe que o denominador aqui tem que ser diferente de zero. Então, ao resolver essa inequação quociente, a gente tem o conjunto domínio dessa função. O que a gente faz? Resolve a inequação, coloca o quadro de sinais, numerador 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado, as raízes são menos 1 e 1. Aqui é a função do denominador, x ao quadrado menos 2x, as raízes são 0 e 2. A minha função quociente, aqui eu coloco todas as raízes, né, das funções f e g, sendo que a raiz da função quociente, a gente sabe que são as raízes do numerador. Então, aqui eu tenho o quadro com todas as raízes das funções envolvidas. Vamos fazer o estudo do sinal, então. Tá? O numerador aqui eu tenho raízes reais distintas, fora das raízes o sinal de A. Tá? Aqui, né, eu puxei uma setinha aqui para observar x diferente de 0, x diferente de 2 logo aqui. Para poder a gente não se atrapalhar, tá? Então, desculpa aqui, antes de fazer o sinal, eu sempre estou fazendo isso aqui, né? Já garantindo aqui, ó, diferente de 0, diferente de 2, só para não esquecer. Podia fazer isso depois, né? Mas fazendo isso antes é melhor. Pronto? Então, agora sim a gente volta aqui para o estudo do sinal. No estudo do sinal, então, fora das raízes, sinal de A. Que o A é negativo, fora das raízes é negativo. Entre as raízes, o sinal contrário de A. Olha essa outra aqui, as raízes são 0 e 2, fora das raízes o sinal de A, que é positivo, entre as raízes sinal contrário. Jogo de sinal, mais com menos dá menos, mais com mais positivo, mais com menos negativo, menos com menos positivo, mais com menos, ou menos com mais dá negativo. Qual é o conjunto de solução dessa inequação? São os valores de x tais que o quociente é maior ou igual a zero. Onde é que o quociente é positivo? Ele é positivo entre as raízes, entre menos 1 e 0, né? Entre menos 1 e 0. E entre 1 e 2, tá? E onde é que o quociente é igual a zero? Para x igual a menos 1 e x igual a 1. Então, no final das contas, a gente tem o quê? Intervalo fechado em menos 1, aberto em 0, unido ao intervalo fechado em 1, aberto em 2. Daí, o conjunto domínio é o conjunto solução da minha inequação quociente. O conjunto domínio da função f de x domínio x pertence a R, tal que x é maior do que menos 1 e x menor que 0, ou x maior ou igual que 1 e menor do que 0. Aqui eu vi, perdão, aqui, ó, fechado em menos 1. Aqui eu coloquei aberto, eu vou ter que consertar aqui, ó. Consertando aqui rapidinho. Vou botar menor ou igual aqui. Vou inserir o meu menor ou igual aqui para ficar direitinho. Pronto. Agora deu certo aqui, tá bom? Pronto, aqui, ó, no final, perdão. Voltando aqui, eu tenho o fechado em aqui, agora ficou tudo bonitinho aqui, ó. Intervalo fechado em menos 1, aberto em 0, fechado em 1, aberto em 2. Opa, pronto. Agora tá correto aqui. E aí, gente, a gente termina aqui com o exemplo número 3. Exemplo número 3 aqui, encerrando a nossa aula. Então,
eu agradeço muito, tá? Muito obrigado aí. Olhem aí com bastante atenção esses vídeos. Se você está com dificuldade em fazer estudo do sinal de função, olha nos vídeos anteriores, onde a gente ensina aí o passo a passo para a construção dessa tabela do estudo dos sinais. Tá bom, gente? Então, obrigado aí, até a próxima.